Como é que 4 autoras trabalham vivendo distantes umas das outras? Para nós, o teletrabalho não foi uma novidade do confinamento. A Noémia é a nossa investigadora. Traz rigor e atualidade ao nosso projeto. Vive em Sintra, onde cultiva um pequeno jardim de ervas aromáticas e devora romances e séries policiais. Em Leiria, ajuda a formar futuros professores de português. E em Lisboa, desenvolve as suas investigações. Com um perfil destes, ainda bem que temos a Noémia na nossa equipa. A Lídia é a nossa bibliotecária. Corre livrarias e bibliotecas, sempre à procura dos melhores textos para o nosso livro aberto. E ainda grava audiolivros para fazer chegar a leitura a outros leitores. Minuciosa, por ela passa a revisão de tudo o que vai sendo feito no livro aberto. Corta, acrescenta, reordena. Para além disso, está sempre a pensar na próxima viagem, gosta de cinema e não perde um ensaio do seu cor favorito. Se pensa que as letras não casam bem com as tecnologias, desengane-se. A Vera é a nossa tecnológica e contaminou o livro aberto com o vírus da tecnologia. Entusiasma os alunos, usando as novas tecnologias nas suas aulas e partilha o que sabe com outros professores em informações diversas. Gosta de pilates, de yoga, mas ultimamente são as caminhadas na natureza que lhe libertam o corpo e a mente. Autora de inúmeros manuais, a Fernanda dispensa apresentações. Está sempre à procura da próxima grande ideia. Entusiasma-se com tudo o que a vida tem de bom. Filmes, livros, momentos entre amigos e até gramática. Tem um sentido estético único. Adora pintura e só não se tornou arquiteta por desavenças com a físico-química. A Fernanda nunca deixa uma dúvida sem resposta. Ela é a nossa pedagoga. Agora, colega, que já conhece a nossa equipa, não deixe de assistir a breves momentos formativos que preparamos para si. Vamos falar-lhe de 4 grandes desafios da aula de português e das soluções que o livro aberto tem para os resolver. Até breve. Olá, colegas. O meu nome é Fernanda Costa e estou aqui hoje para vos falar de um conteúdo gramatical que, ao fim destes anos todos, ainda continua a levantar muitas dúvidas, até entre nós professores: o complemento oblíquo. Na primeira parte desta sessão, referirei algumas estratégias pedagógicas que defendemos para trabalhar o complemento oblíquo. E, num segundo momento, mostrarei uma atividade estruturada que permite a retoma e o alargamento deste conteúdo gramatical. Antes de mais, trabalhar este conteúdo implica os seguintes conhecimentos prévios, cuja retoma é fundamental. Nas classes de palavras, verbo, preposição e advérbio. Nas funções sintáticas, a noção de complemento por oposição a modificador, isto é, a noção de essencial obrigatório versus opcional não obrigatório. E ainda as funções de complemento direto e complemento indireto. E são precisamente estas ligações, colegas, que justificam o título deste nosso encontro, a gramática é como as cerejas, ou seja, os conteúdos surgem uns atrás dos outros, interligando-se. O importante é sabermos estabelecer etapas para garantir aprendizagens efetivas. Vejamos neste quadro em que momento as aprendizagens essenciais determinam o trabalho destes conteúdos com os alunos. Como veem, é no 6º ano que surge pela primeira vez o complemento oblíquo e o modificador do verbo. Colocamos também aqui as orações subordinadas completivas, que surgem no 7º e no 8º ano, pois elas podem desempenhar a função sintática de complemento oblíquo. Já agora, colegas, aproveito para vos dizer que no nosso novo manual, livro aberto, no 7º ano, introduzimos apenas as orações completivas com a função sintática de complemento direto. No 8º ano, incluiremos as completivas com a função de complemento oblíquo.
Esta opção assenta precisamente na nossa convicção de que é necessário abordar os conteúdos de forma faseada. Vejamos então agora as etapas que, na nossa opinião, devem ser respeitadas na abordagem do complemento oblíquo. Antes de mais, é importante colocar em oposição os termos complemento e modificador, independentemente do tipo de complemento, direto, indireto, oblíquo, do agente da passiva, ou do tipo de modificador, do verbo ou do nome. O que interessa nesta fase é garantir que os alunos sabem que um complemento é um constituinte selecionado, isto é, exigido, por uma palavra da frase, e que um modificador é um constituinte opcional, portanto, não selecionado por nenhuma palavra da frase, podendo, depois, ser omitido sem que daí resulte uma frase agramatical. Exemplificando, ele abriu o embrulho. Se retirarmos o constituinte, o embrulho, a frase fica incompleta. Ele abriu. Logo, o embrulho é um complemento, não pode ser retirado. Ele abriu o embrulho ansiosamente. A eliminação do constituinte ansiosamente é possível. Ele abriu o embrulho. Logo, ansiosamente é um modificador, pode ser retirado. Ou seja, a informação trazida pelo advérbio ansiosamente enriquece a frase, neste caso indicando o modo como ele abriu o embrulho, mas não é necessária para a sua boa formação sintática ou semântica. Nesta primeira etapa, poderão ser realizados exercícios com os alunos apenas para treinar a distinção entre complemento e modificador. Vamos ver alguns exemplos, colegas. Assinala com X a função sintática do constituinte destacado em cada frase. Isto é complemento ou é modificador? Se os alunos tiverem dúvidas, deverão fazer o teste da eliminação. O padeiro cozeu. Eu não posso parar por aqui a frase. Uma grande quantidade de pão é, portanto, um complemento. As crianças vão. O sentido fica incompleto se eu parar aqui. Ao jardim é também um complemento. A Rita adormeceu profundamente. Este elemento, profundamente, pode ser retirado. É opcional. Trata-se de um modificador. Os dois irmãos abraçaram os avós, complemento. E ele pintou as paredes com tinta azul, modificador. Outro exercício, assinala a frase em que o constituinte destacado é um complemento. Vamos então ver qual é o único elemento, que não pode ser suprimido. O meu tio reformou-se. Posso parar por aqui. No ano passado é um modificador. O vento sopra com intensidade, indica o modo como o vento sopra, mas é opcional, modificador, portanto. A minha profissão comporta. Não posso parar, comporta exige, este verbo exige um complemento à sua direita, neste caso, muitos perigos. Reparem, colegas, que neste exercício ainda não estamos a pedir aos alunos que classifiquem complementos. Nesta fase, não interessa se se trata de complemento direto ou indireto ou oblíquo. Vejamos um último exercício. Acrescenta um modificador à frase seguinte. O cão ladrou. De madrugada é uma resposta possível. Se quisermos, podemos orientar mais este exercício determinando o valor semântico do modificador que os alunos devem acrescentar. Por exemplo, acrescenta à frase seguinte um modificador que introduza uma informação de tempo, causa, modo, fim. O cão ladrou de madrugada por causa da tempestade, ameaçadoramente, para chamar o dono, etc. Compreendida a distinção entre complemento e modificador, passamos então à etapa 2, distinção entre complementos. Vejamos, colegas, a informação de complemento oblíquo que retiramos de uma das mais recentes gramáticas não escolares, a gramática do português da Gulbenkian, que é, aliás, uma das referências nos documentos curriculares da nossa disciplina. Então, a definição diz isto. Os complementos oblíquos definem-se pela negativa
como sendo aqueles que não são nem diretos nem indiretos. Concordarão que é difícil dar uma definição mais simples. No segundo volume da mesma gramática, reafirma-se esta definição. Os complementos que não são nem diretos, logo não substituíveis por um pronome acusativo, o, a, os, as, nem indiretos, logo não substituíveis por um pronome dativo, lhe, lhes, chamam-se complementos oblíquos. A Rita pensou nos seus avós. Este complemento, reparem, não é substituível por os, a Rita pensou-os, nem por lhes, a Rita pensou-lhes. O que é que estas definições implicam? Obviamente implicam que os alunos consigam identificar corretamente o complemento direto e o complemento indireto. Não nos vamos alongar sobre estes dois complementos. Recordaremos apenas, de forma esquemática, os testes que os alunos devem conhecer bem e aplicar para a sua identificação. Começando então pelos testes de identificação do complemento direto. O teste da pergunta, o quê ou quem, se o complemento direto se referir a uma pessoa. Ele comprou o quê? Uma camisa. Ele viu quem? A Maria. O teste da pronominalização, que é o teste mais fiável, sem dúvida. A substituição pelo pronome pessoal, o, a, os, as. Ele comprou uma camisa, comprou-a. Ele viu a Maria, viu-a. Ou a substituição pelos pronomes demonstrativos invariáveis, o ou isso, se o complemento direto for uma oração. Ele pediu que viesses. Temos aqui uma completiva com função de complemento direto. Portanto, ele pediu isso. E ainda o teste da passiva. A Luísa abraçou o Pedro foi abraçado pela Luísa. Em relação a este último teste, colegas, poderá ser necessário explicar aos alunos que nem sempre uma frase ativa tem uma contrapartida passiva. Por exemplo, com os verbos ter e querer. O Rui fez 5 anos. Não faz sentido, 5 anos foram feitos pelo Rui. Quanto aos testes de identificação do complemento indireto, temos o teste da pergunta a quem. Ele telefonou a quem? Aos amigos. Queria chamar a atenção para isto, colegas. Tipicamente, o complemento indireto representa uma entidade humana. No entanto, com certos verbos, o complemento indireto pode ser não humano. Ele obedeceu ou desobedeceu à lei, ele desobedeceu-lhe, sobreviveu ao terremoto, sobreviveu-lhe, resistiu à tentação, resistiu-lhe. Claro, nestes casos, a pergunta para a identificação do complemento indireto será a quê e não a quem. Ele obedeceu a quê? À lei. Obedeceu-lhe. O outro teste é o da pronominalização, a substituição pelo pronome pessoal lhe, lhes. Ele cedeu o seu lugar ao irmão, cedeu-lhe o seu lugar. Em síntese, recordo que antes da abordagem do complemento oblíquo é fundamental termos a certeza de que os alunos distinguem facilmente o complemento direto e o complemento indireto. É por isso muito importante que façamos vários exercícios de retoma para a consolidação destas funções sintáticas. Recordo-vos, colegas, o que defendemos nos nossos vídeos anteriores. A consolidação das aprendizagens só se faz com treino, treino, treino. E agora sim, podemos passar à etapa 3 para falarmos especificamente das características do complemento oblíquo. Já vimos que ele se define pela negativa. Não é nem complemento direto, nem indireto. Então, como é que se apresenta o complemento oblíquo? Qual é a sua estrutura? Habitualmente é um grupo proposicional, precisamente porque é exigido por verbos que regem proposição. É o caso dos verbos que surgem nestas frases. Reparem, morar em, ele mora em Sintra.
gostar de, gosta de sopa, concordar com, concorda com o Rui, recorrer a, recorreu ao professor, insistir em, insistiu em chamar a polícia, opor-se a que a Ana falasse. Já agora, nos dois últimos exemplos, o complemento oblíquo é um grupo preposicional constituído por preposição mais oração completiva. O que define o grupo preposicional é ser constituído por uma preposição que, por sua vez, exige um elemento à sua direita. Neste caso, repito, uma oração. Mais raramente, o complemento oblíquo pode ser um grupo adverbial, geralmente com valor locativo. Por exemplo, ele mora aqui, Miguel, vem cá. Ou então um advérbio exigido por alguns verbos como portar-se ou comportar-se, sentir-se, cheirar ou saber com o sentido de ter o gosto de. Ele portou-se mal, esta tarde sabe bem. O complemento oblíquo pode ainda ser um grupo nominal com um valor quantificacional. Estes complementos oblíquos, colegas, são selecionados por um número restrito de verbos de medida, como custar, durar, medir e pesar. Vamos ver alguns exemplos retirados da gramática da Gulbenkian. A casa do Zé custou 500 mil euros. A reunião durou 2 horas. O Zé mede 2 metros. A filha da Ana já pesa 10 quilos. Reparem, colegas, que estes constituintes não podem ser retirados. A casa do Zé custou. Portanto, são complementos. Mas pode levantar-se a dúvida. Que complemento? Aqui a dúvida não seria com o complemento indireto, dado que não são constituintes introduzidos pela preposição a. Poderiam ser complementos diretos? O teste da pronominalização prova que não. A casa do Zé custou-os. Não é possível. Uma observação, colegas. Na nossa opinião, esta forma do complemento oblíquo, a de grupo nominal, não deve ser apresentada aos alunos. Defendemos que neste nível de ensino é a regularidade e não a exceção que deve ser trabalhada na sala de aula. Temos é de estar preparados para responder uma dúvida que possa surgir. E antes de passarmos à etapa seguinte, um último exemplo que não resistimos a mostrar. Burocracia. Deseja saber o que é? Dirija-se ao outro guichê. Ora bem, recordo que começamos por ver a diferença entre complemento e modificador. Depois distinguimos o complemento direto e o indireto. Por fim, acabamos de ver as características do complemento oblíquo. É então agora o momento de trabalharmos com os alunos esta ideia. Os verbos têm exigências muito variadas. Alguns nada exigem, outros exigem um determinado complemento e outros ainda exigem mais do que um complemento. Passemos então à etapa 4, os verbos e as suas exigências. E entramos aqui no domínio das subclasses do verbo. Aqui é importante que os alunos compreendam que um mesmo verbo pode selecionar diferentes complementos conforme o seu significado. Vamos ver 3 exemplos, colegas, com os verbos assistir, passar e ligar. O médico assistiu o doente. Aqui assistir tem o sentido de dar apoio médico. Portanto, assistiu é um verbo que seleciona complemento direto. O direito de reclamar assiste a todos os cidadãos. Assistir com o sentido de pertencer, ser seu por direito. Portanto, o direito de reclamar assiste-lhes, complemento indireto. Ele assistiu ao espetáculo, com o sentido de presenciar. Seleciona um complemento oblíquo. Reparem, assistir a. É um verbo que rege a preposição a. Agora vamos ver exemplos com o verbo passar. Ele passou a fronteira, transpôs a fronteira, passou-a. Portanto,
portanto, verbo, complemento direto. Ele passou, no sentido de aplicar, aplicou, uma multa ao automobilista. Passou-a, passou-lhe. Complemento direto, complemento indireto. Ele passou, no sentido de atravessar determinado espaço, ele passou por Coimbra, seleciona complemento oblíquo. E passar, pode ainda até selecionar 2 complementos oblíquos. Reparem, colegas, o sentido de mudar de situação. Ele passou de empregado a patrão. E passar pode também ser um verbo intransitivo. A tempestade passou, terminou. Um outro exemplo, agora com o verbo ligar. Vamos ouvir. Liga à cultura e à educação, à ciência e ao conhecimento. Ligue à Antena 1. Repararam com certeza que neste anúncio o sentido do verbo ligar é o de dar, prestar atenção a. Ligue à cultura, à educação, à ciência, ao conhecimento. Ligue à Antena 1. Ligue-lhe. E aqui temos o verbo ligar a selecionar um complemento indireto. Se fizermos este exercício com os alunos, colegas, podemos pedir-lhes de seguida que construam mais 2 ou 3 frases em que o verbo ligar apresente outros significados. Por exemplo, o de pôr em funcionamento. Ligue a rádio. Isto é, ligue o rádio. Ligue o aparelho de rádio. Ligue-o. Verbo mais complemento direto. Ou o significado de conectar. Ligue o aparelho à corrente. Ligue-o à corrente. Complemento direto mais complemento oblíquo. E há outras acessões que poderiam ser exploradas, como por exemplo ligar com o sentido de telefonar, que exige complemento indireto. Liga ao jornalista, ligue-lhe. Vejamos ainda exemplos de verbos que selecionam 3 complementos. Isto acontece com um número reduzido de verbos. Por exemplo, transportar. Transportar é transportar alguma coisa de um lugar para o outro. Então, ele transportou a louça, transportou-a, complemento direto, da cozinha para a sala, 2 complementos oblíquos. Traduzir também é traduzir alguma coisa de uma língua para outra. Então, ele traduziu o poema, traduziu, complemento direto, de francês para alemão, 2 complementos oblíquos. Será ainda importante que os alunos tomem consciência de que há circunstâncias em que os verbos transitivos podem ocorrer sem um complemento. Ele fuma, em vez de ele fuma charutos, cigarrilhas, cigarros, etc. Ele já votou no seu partido, numa proposta. Ele já saiu do trabalho. Na gramática da Gulbenkian, colegas, explica-se que o uso de alguns verbos transitivos sem os respectivos complementos é uma estratégia linguística que permite pôr a tónica no processo descrito pelo verbo na atividade em si. Ele fuma, ele já votou. É o facto de ele fumar e de ter votado que se quer destacar e não se fuma cigarros ou charutos, ou em quem, ou o que é que ele votou. Já na terceira frase, ele já saiu. O contexto situacional permitirá recuperar a informação que foi omitida. Reparem, se alguém pergunta, o Manel está em casa e obtém como resposta, já saiu, obviamente que se subentende que ele já saiu de casa. Antes de passarmos à etapa seguinte, vejamos um último exemplo que permite trabalhar verbos com diferentes exigências, isto é, verbos que selecionam diferentes complementos. Este anúncio que vão ver é muito recente e surge no atual contexto de confinamento. A solução? A solução é olhar para além dos altos e baixos, é continuar a acreditar nos pequenos gestos, resistir, repetir, insistir. Desta vez, ainda melhor. A solução é não nos separarmos do que aprendemos e continuar a separar aquilo que já sabemos. O
Obrigada por fazer parte da solução. Vejamos um trabalho possível na sala de aula. Perante a situação que vivemos, que soluções nos propõe a Sociedade Ponto Verde? Estas. Olha para além dos altos e baixos. Acredita nos pequenos gestos. Resiste, repete, insiste. Não te separes do que aprendeste. Separa aquilo que já sabes, neste caso, o lixo. A análise das duas primeiras e das duas últimas frases permite identificar os seguintes complementos. Reparem, olhar para. Olha para além dos altos e baixos. Complemento oblíquo. Acreditar em. Acredita nos pequenos gestos. Complemento oblíquo. Separar de. Não te separes do que aprendeste. Complemento oblíquo. Separa o quê? Aquilo que já sabes. Complemento direto. De seguida, podemos pedir aos alunos que completem cada um dos verbos que aparecem isolados, resiste, repete, insiste, com o complemento que está subentendido, que pode ser recuperado a partir do contexto. Por exemplo, resiste a quê? Ao desânimo, complemento indireto. Repete o quê? Os gestos cotidianos, complemento direto. Insiste em. Insistir em, insiste em ser positivo, complemento oblíquo. Este exercício parece-nos realmente bom. Podemos passar agora à última etapa, a distinção, complemento oblíquo, modificador do verbo. E porquê é que é tão importante trabalhar a distinção entre estas duas funções sintáticas? Por duas razões. Porque a estrutura de um complemento oblíquo é igual à do modificador do verbo. E porque ambos apresentam, muitas vezes, valores semânticos idênticos. Exemplificando, observemos os constituintes destacados nestas frases. Ele morou em Braga. Ele completou o seu curso em Braga. Nas duas frases temos um constituinte com a mesma forma, um grupo preposicional, e com o mesmo valor semântico, de lugar. O que é que os distingue? Na primeira frase, a expressão em Braga é exigida pelo verbo, não pode ser suprimida. Ele morou. Logo, é um complemento oblíquo. Na segunda frase, o constituinte em Braga não é exigido pelo verbo. Pode depois ser suprimido. Ele completou o seu curso. Portanto, é um modificador. Geralmente, colegas, estas duas funções sintáticas distinguem-se facilmente com o teste da supressão. Mas em caso de dúvida, há um teste para nós, ou que nós, professores, podemos ter presente. Trata-se do teste da pergunta-resposta com o verbo fazer ou outros. Vejamos. O modificador pode surgir integrado nas perguntas. O que fez o sujeito, o que se passa com o sujeito, o que aconteceu ao sujeito. Vamos ver um exemplo com o verbo fazer. O Rui encontrou-se com os amigos em Tomar. Imaginemos que temos dúvidas sobre a função sintática deste constituinte, em tomar. Então vamos tentar integrar este elemento sobre o qual temos dúvidas na tal pergunta com o verbo fazer. O que fez o Rui em tomar? Reparem, é uma pergunta perfeitamente aceitável. A resposta, encontrou-se com os amigos. Então, em tomar é de facto um modificador. Já o complemento não pode surgir integrado nas perguntas, mas surge obrigatoriamente nas respostas. Vamos fazer o mesmo teste com o verbo fazer. Então, o Rui foi ao cinema. Imaginemos que agora a dúvida é sobre a classificação da função sintática de ao cinema. É complemento, complemento oblíquo, ou é modificador? Vamos tentar integrá-lo na pergunta. O que fez o Rui ao cinema? Reparem, não faz sentido, não podemos integrar o elemento na pergunta. A pergunta só pode ser: o que fez o Rui? Resposta: foi ao cinema. Reparem, colegas, que o que fez o Rui não podemos ter como resposta foi, simplesmente. Isto é, como se diz mais acima, ou como referi mais acima,
O complemento oblíquo não pôde surgir na pergunta, mas surgiu necessariamente, obrigatoriamente, na resposta. Aqui só vimos exemplos com o verbo fazer, mas no PowerPoint que vamos enviar surgem também perguntas com os verbos passar-se e acontecer. Como vos disse, colegas, na nossa opinião, este teste não será para os alunos. Não é fácil usar este teste com agilidade. Mas a nós, professores, poderá ajudar-nos a resolver dúvidas que nos surgem frequentemente, quer nas aulas, quer quando estamos a preparar exercícios. E já agora outra observação. É fundamental que saibamos escolher bem os exemplos a trabalhar com os alunos e que fujamos de casos polémicos ou duvidosos que, por vezes, nem estes testes ajudam a resolver. Ora bom, há muitos exercícios que podemos fazer com os alunos para a distinção destas duas funções sintáticas, complemento oblíquo e modificador. Vejamos apenas um exemplo. Reduz o predicado das legendas das imagens aos seus constituintes obrigatórios. Antes de vos mostrar as frases legendas, deixem-me contar-vos isto, colegas. Nós testamos todos os exercícios deste PowerPoint com alguns alunos do 7º ano. E constatamos, quando chegamos a esta instrução, que vários alunos, ou alguns alunos, não foram capazes de resolver a questão. Eles só conseguiram perceber o que se pretendia que fizessem quando dissemos é para cortar os modificadores. Ainda hesitamos, ainda pensamos alterar o enunciado. Mas depois decidimos que não, colegas, porque, de facto, um aluno de 7º ano tem de ser capaz de perceber, de compreender um enunciado em que se lhe pede para reduzir a frase ou o predicado, como é este o caso, aos seus constituintes obrigatórios. Este episódio realçou, mas é algo que nós vimos, que nós temos defendido há muito, colegas, que é a necessidade, em relação a alguns conteúdos, de treino intensivo. Treino intensivo que passa por aplicarmos muitos exercícios com diferentes formatos, de diferentes tipologias, e em que uma mesma instrução é apresentada a partir de enunciados diferentes. Mas voltando ao nosso exercício, e antes de projetar as tais frases legendas, o caminho que nós propomos para a análise destas frases é o seguinte. Primeiro, os alunos devem identificar apenas o sujeito e o predicado e, de seguida, num segundo momento, devem eliminar os modificadores que integram o predicado, porque é desses que estamos a falar, usando o teste da supressão. Se quiserem então ler agora as frases, colegas. E aqui estão as frases reduzidas aos constituintes obrigatórios. Esta coruja viajou de Oneonta até Nova Iorque, num percurso de centenas de quilómetros. Este último constituinte é um modificador, pode de facto ser retirado. Baleias jubarte voltam ao rio Hudson, após uma longa ausência. Este último constituinte é um modificador, pode ser retirado. Mais de 100 cabras invadiram Landudno, não sei se é assim que se pronuncia. Que elementos puderam ser aqui retirados? Em março, de forma pacífica. A propósito deste último exemplo, alguns dos alunos com quem testamos os exercícios não repararam no elemento que está no início da frase, em março. É importante que os miúdos compreendam que, frequentemente, o modificador do verbo pode ocupar diferentes posições na frase, ainda que integre o predicado. Por exemplo, mais de 100 cabras invadiram Landudno em março de forma pacífica. Ou, em março de forma pacífica, mais de 100 cabras invadiram Landudno. De facto, no predicado, a ordem habitual dos constituintes é verbo, complementos, modificadores. Mas enquanto os complementos não apresentam à partida mobilidade,
os modificadores geralmente podem ser movimentados. 2 à partes. Primeiro, isto não significa que um complemento não possa surgir deslocado por razões estilísticas, como por exemplo neste primeiro verso de Camões, os bons vi sempre passar, em que o complemento direto, os bons, surge à cabeça da frase. Segunda parte, trabalhar diferentes posições do modificador do verbo deve implicar a abordagem do uso da vírgula nestes casos. E cá está, colegas, mais uma prova de que a gramática é como as cerejas. Em síntese, nesta primeira parte, mostramos o caminho que defendemos para a abordagem do complemento oblíquo. Vou recordar as fases que referimos. Num primeiro momento, distinção, complemento, modificador, o que distingue um qualquer complemento de um qualquer modificador. Fase 2, distinção entre complementos, direto e indireto. A seguir, características do complemento oblíquo. Na etapa 4, os verbos e as suas exigências, subclasses do verbo e regência verbal. E, por último, distinção, complemento oblíquo e modificador do verbo. Vamos agora à segunda parte da nossa sessão, onde mostraremos uma atividade estruturada que permite a retoma e o alargamento deste conteúdo gramatical. Aproveito para vos dizer que, para além do PowerPoint completo, vão também receber esta parte separadamente em formato editável. A atividade parte da leitura e ou audição desta notícia. Vamos ouvir, colegas. Prescrição de poemas é uma das propostas da Farmácia de Poesia. Há 6 anos, Deborah Alma comprou uma ambulância e começou a levar a poesia a vários lugares do Reino Unido. A poetisa de emergência, como ficou conhecida, era convidada para ir a escolas, hospitais e festivais onde receitava poemas. Agora resolveu investir num local fixo para dar continuidade ao seu projeto, abrindo a primeira farmácia de poesia do mundo, a Poetry Pharmacy. O espaço conta com um café, salas para cursos de escrita criativa e oficinas, além, é claro, de consultas poéticas. Aí é possível falar com a farmacêutica de poesia, que prescreve aos seus pacientes poemas criteriosamente selecionados para cada caso. Segundo a Sky News, Deborah Alma, que é poetisa, cataloga os livros de acordo com o humor, pois acredita que a poesia pode auxiliar numa enorme variedade de doenças emocionais, como depressão, tristeza, luto, cansaço, tensão ou desgosto amoroso. Num estudo recente, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório que confirma que há cada vez mais evidências dos benefícios da arte para a saúde e a farmácia de poesia acredita que encontrar o poema certo para a pessoa certa pode fazer toda a diferença. O objetivo da primeira questão é, como não podia deixar de ser, a verificação da compreensão do texto. Explica oralmente, por palavras tuas, o que é e como nasceu a farmácia de poesia. Aliás, colegas, podem transformar este primeiro exercício numa atividade de compreensão oral, dando a ouvir a notícia sem o apoio do texto. A seguir, pede-se aos alunos que observem esta frase. Débora prescreve diferentes livros aos seus pacientes na farmácia de poesia. Qual dos constituintes sublinhados pode ser retirado sem que a frase perca o seu sentido ou fique incompleta? Prescrever é prescrever alguma coisa a alguém. Então, o único constituinte suprimível é o grupo, o constituinte, na farmácia de poesia. De seguida, pede-se que façam a análise sintática da frase. Como dissemos antes, colegas, os alunos devem começar por distinguir o sujeito e o predicado. Então, Débora, sujeito, predicado, tudo o resto. Prescreve o quê? Diferentes livros, prescreve-os, complemento direto. Aos seus pacientes, complemento indireto, prescreve-lhes.
Na farmácia de poesia é um modificador, é um elemento suprimível, como já vimos no exercício anterior. O objetivo deste exercício foi recordar as noções de complemento, direto e indireto, e modificador, e o seu caráter obrigatório e opcional, respectivamente. Exercício seguinte. Observa a frase: os leitores vão à farmácia de poesia. Experimenta retirar o constituinte destacado, o que concluis. Então, os leitores vão, a frase fica com sentido incompleto. Logo, este constituinte não pode ser retirado da frase, é exigido pelo verbo. Qual é então a sua função sintática? Não é complemento direto, os leitores vão na, nem complemento indireto, os leitores vão-lhe. Portanto, a farmácia de poesia é um complemento oblíquo. O exercício seguinte vai mostrar que o complemento oblíquo pode ter a forma de um grupo adverbial. Substitui o grupo preposicional à farmácia de poesia por um advérbio com a mesma função. Então, os leitores vão ali, os leitores vão lá. E cá está, colegas, um complemento oblíquo com a forma de advérbio com valor locativo. Depois, os alunos vão completar a seguinte conclusão. O complemento oblíquo pode ter uma das seguintes formas: grupo preposicional, ou expressão iniciada por preposição, ou grupo adverbial, um advérbio. Mais um exercício para a identificação do complemento oblíquo. Sublinha em cada frase o constituinte que desempenha a função de complemento oblíquo. Os alunos vão verificar que todos os verbos destas frases regem preposição. Reparem, gostar de, Débora gosta de poesia. Acreditar em, ela acredita no poder da poesia. Necessitar de, cada leitor necessita de um determinado livro. Encarregar-se de, Débora encarrega-se de escolher o livro certo. Confiar em, os leitores confiam nas suas escolhas. O próximo exercício é de alargamento e explora a possibilidade de complemento oblíquo introduzido por preposição contraída com pronome. Antes de mais, os alunos vão observar modelos. Débora nunca pensou em desistir. Nunca pensou em isso. Fazendo-se a contração, nunca pensou nisso. Todos precisam de um bom livro, todos precisam de isso, disso. E apresentamos a conclusão aos alunos. Por vezes, o complemento oblíquo pode ser substituído pelo pronome demonstrativo isso, contraído com a respectiva preposição. Seguindo os modelos, pede-se então que os alunos façam o mesmo exercício com as frases que já tinham aparecido anteriormente. Débora gosta de poesia, gosta disso, acredita nisso, cada leitor necessita disso, encarrega-se disso, os leitores confiam nisso. Podem ser feitos outros exercícios com os pronomes demonstrativos isto ou aquilo. Por exemplo, Débora gosta desta livraria, Débora gosta disto. Ou com o pronome pessoal eu. Ela gosta dos seus leitores, ela gosta deles. Último exercício. Seleciona um novo título para a notícia que corresponda a uma frase com a seguinte estrutura. Sujeito mais predicado, sendo o predicado constituído por verbo, mais complemento oblíquo, mais modificador. A resposta correta é a B, de facto é a única que apresenta a estrutura pedida. Reparem, a farmácia de poesia, sujeito, o verbo tratar seleciona a preposição de, tratar de, portanto, dos seus leitores, complemento oblíquo, num espaço convidativo, modificador. Já agora os outros casos, Débora Alma abre o quê? Uma livraria muito especial, complemento direto, no Reino Unido, modificador. E no último exemplo, Débora, sujeito, prescreve o quê? Poemas, complemento direto, a quem? Aos seus leitores, complemento indireto, e temos no início da frase um modificador que foi deslocado para o início da frase, como disse, na farmácia de poesia. E é tudo, colegas.
Agradeço a vossa atenção e espero encontrar-vos em breve para falarmos do nosso livro aberto, que, tal como a Farmácia da Poesia, será sem dúvida uma grande ajuda no tratamento de algumas maleitas da nossa disciplina. Até breve.